É com grande pesar que informamos o falecimento de toda a população do Brasil, ocorrido hoje, dia 12 de maio de 2023. Toda a nossa população de 213 milhões de pessoas morreu uma vez de Covid. Aí morreu de novo. E depois morreu mais uma vez. Ao todo já são 700 milhões de brasileiros mortos. Quem anunciou a morte de todos nós foi o Papa defunto Luiz Bebasso Lula da Silva. Aliás, ele falou com tanta eloquência que fez com que até eu descobrisse que estava morto e não sabia. Aliás, você que está me assistindo também morreu. Sabia? Para quem se interessa em prestar sua última homenagem, o sepultamento será realizado... Bem, sei lá quando será realizado. Afinal, os coveiros também morreram. Durante a cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, na quinta-feira, Lula mentiu ao dizer que 700 milhões de brasileiros morreram por Covid-19 no Brasil. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Bom, levando em conta que o Brasil tem 213,3 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE em 2021, fica meio difícil terem morrido 700 milhões de brasileiros. Essa conta não fecha. Mas vamos lá tentar entender o que o Lula falou. Dos 213 milhões de habitantes do Brasil, 700 milhões morreram de Covid e desses 700 milhões, 300 milhões foi o Bolsonaro que matou. Então, pela lógica de Dilma dele, brasileiro que pensa estar vivo está morto e brasileiro que ainda não nasceu já morreu. Nessa conta, até os espermatozoides e óvulos entraram para as estatísticas. Lula matou o Brasil inteiro umas 3 vezes, então acho que ele pode ser preso por genocídio. Cadê as agências de checagem de notícias? Estão tudo quietinho agora, né? Daqui a pouco aparece a agência Lupa dizendo que 700 milhões de brasileiros morreram por causa de Covid é uma expressão nordestina que significa o Brasil está sendo reconstruído com amor e igualdade. A Folha vai dizer que Lula não mentiu, é apenas uma leve inconsistência nos dados. Pior que não dá nem para processar por fake news, ele vai dizer que é uma metáfora, igual a picanha. O 9 Dedos é tão insano que nem no planeta inteiro morreram 700 milhões de pessoas. A OMS estima que tenham morrido 14,4 milhões de pessoas. Talvez o Bebum tenha se confundido com os 700 milhões do orçamento secreto que ele liberou para ganhar apoio no Congresso. Outra pergunta interessante é, seguindo a lógica do Lula, será que os outros presidentes também são culpados pelas mortes por Covid ou só o Bolsonaro? Porque na Argentina houve mais mortes por milhão do que no Brasil. Então um amigo do Lula, Alberto Fernandes, também é genocida? Aí a gente entende porque ele quer censurar as redes sociais. A plateia do Lula, coitada, não sabe nem quanto é 2 mais 2. Você acha que ela vai notar que ele está chutando qualquer número? Se não fosse esse vídeo ter parado na internet, o pudim de cachaça teria escapado são e salvo tendo dito um monte de mentiras. A vontade do Lula de usar mortes como palanque político é tão grande que ele acabou matando mais gente do que existe no Brasil. Só que agora, aquele velho hábito dele que funcionava no passado, o uso de números aleatórios, já não funciona mais. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. No começo da pandemia, o biólogo sem orelhas Átila Yamarino falou que em 8 meses iriam morrer 1 milhão de brasileiros de Covid. Até agora, 3 anos depois,
não se chegou a esse número. Passou tanta vergonha que sumiu. Agora é a vez do bebum de Garanhuns passar vergonha. Lula, mais uma vez, mostra que é um exemplo para nossos filhos. Um exemplo do que acontece quando você não estuda e foge das aulas de matemática. E pensar que a gente achava que a Dilma que era ruim de contas. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.